Meus amados, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Deus abençoe seu dia, abençoe sua semana. Chegamos hoje ao 9º dia, da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Tem sido bênção. Estamos aqui saindo agora de um período, de oração. Eu quero deixar uma mensagem ao seu coração hoje. E hoje o tema da mensagem é: quem é o nosso próximo? E logicamente que você já imaginou aí o texto, que usaremos como base. É um texto que eu amo muito, que a gente existe até uma canção, falando sobre isso, e é um texto realmente muito forte. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 10, verso de número 25 e 37. Quero trazer aqui uma nova vertente, uma nova visão sobre esse texto para você. Diz o texto: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou também pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade ou compaixão dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele é conhecido como a parábola do bom samaritano, uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, E ela transmite de uma forma tão clara, tão forte, um ensinamento de Jesus a respeito do amor ao próximo. Essa parábola, ela trouxe um impacto tão profundo, sobre a sociedade ocidental que muitos hospitais e instituições, de ajuda humanitária que ajudam as pessoas receberam justamente esse nome, de bom samaritano. Então você vai ver muitos hospitais, Hospital Bom Samaritano, Rede de Assistência Bom Samaritano, Creche Bom Samaritano e assim por diante, tamanha influência dessa parábola. E é importante notar que aquele escriba, ele chega, o perito da lei, ele chega até Jesus com a intenção de colocar esse Jesus à prova. E Jesus já passou por isso inúmeras vezes, Jesus passou várias vezes por situações assim, tendo que enfrentar ali indagações, questionamentos sobre as Escrituras e que eram verdadeiras armadilhas que tinham sido armadas. Mas Jesus, entretanto, ele não perdia a oportunidade de ensinar princípios fundamentais para aqueles que o abordavam. E o que nós podemos então aprender hoje através dessa parábola? Eu quero aqui mostrar para você uma vertente interessante. Jesus aqui, ele resume nessa parábola o estilo de vida das pessoas, em 3 tipos de categoria, tá? 3 tipos. Quais são as categorias? A primeiro tipo de pessoa, os assaltantes. Quem são os assaltantes? São aqueles que dizem: o que é teu é meu, Existem pessoas que olham a vida sob essa perspectiva, que infelizmente cobiçam o que o outro possui. Muitos são movidos por necessidades, mas na maioria das vezes essas pessoas são movidas por inveja, desejos carnais e não hesitam em tomar, é essa palavra, tomar aquilo que não lhes pertence. E é bem provável que você que está me ouvindo diga: não, pastor, que isso, misericórdia, eu não sou assim. E é verdade, a maioria de nós, graças a Deus, não é assim, pois
eu entendo que nós não queremos aquilo que não nos pertence, né? Mas essa parábola também vai falar sobre o segundo tipo, né, de pessoa, o estilo de vida, né, das pessoas. O segundo tipo são os sacerdotes e levitas, que são aqueles, né, que esse tipo de sacerdote, esse tipo de estilo de vida, é daquele tipo de pessoa que diz: o que é meu, né? Olha que interessante. Assim como os sacerdotes, os levitas, ali eles eram os representantes espirituais de Israel, né? E era esperado, né, deles que eles ajudariam aquele necessitado. Era o que se esperava, que eles fossem as pessoas mais ideais para ajudar aquele necessitado. Mas, pelo contrário, né, Jesus disse ali que eles passaram longe, que eles passaram de largo, fingindo que não tinham nem visto aquele homem que tinha sido assaltado. Eles não se importaram com o sofrimento alheio. Infelizmente, queridos, essa tem sido a atitude da maioria dos religiosos, infelizmente, né, daqueles que professam a fé. A principal característica da igreja de hoje, infelizmente, é a indiferença ou egoísmo. Você sabia que o contrário do amor não é o ódio? Não é, gente. O contrário do amor é a indiferença. Nós sempre temos uma desculpa, né, para dar. Provavelmente aqueles sacerdotes tinham compromissos espirituais, um culto para dirigir, um louvor para fazer, outros afazeres. O contrário, né, do amor é a indiferença, tá? Terceira característica, terceiro estilo de vida, né, das pessoas é o samaritano. O samaritano é aquela pessoa que tem um estilo de vida, né, onde ela diz: o que é meu é teu. Olha que coisa fantástica, gente. A ajuda ali daquele homem veio de onde menos se esperava. Veio de um samaritano, gente. Os samaritanos eles eram considerados inimigos dos judeus. Os judeus os chamavam de impuros. Eles não eram considerados judeus puros. Muitas vezes eles eram considerados até como cachorro, gente, né? Eles eram pessoas realmente de má consideração dos judeus. Pessoas que eram uma classe rejeitada pelos judeus. Então a ajuda veio de onde menos se esperava. Aquele samaritano ele foi movido de tão grande compaixão, né? De grande compaixão. E só esse sentimento, querido, da compaixão, já falamos sobre isso aqui, pode fazer com que nos movamos no nosso comodismo e no nosso egoísmo. Aquele samaritano correu risco, pois ele estava sujeito a ser assaltado também, não é verdade? Ele estava lá e está sujeito a ser assaltado também, mas mesmo assim ele investiu na vida daquele necessitado. Aquilo que damos o maior valor, né? O nosso tempo e os nossos recursos. Então ele investiu justamente isso, ele investiu tempo e ele investiu recurso ali na vida daquele necessitado. Ele teve o trabalho ainda de levá-lo até uma hospedaria e ainda deixou recursos disponíveis para o tratamento, gente. Ele estava disposto a abrir mão do que tinha para dar aos outros, né? Diferente das outras classes, ele estava disposto a dar do que tinha para os outros. E para concluir, meu amado, após concluir a parábola, Jesus ele pergunta àquele perito da lei, né? Qual deles foi o próximo daquele que foi assaltado? Quando Jesus disse isso ao perito, que ele havia respondido a sua pergunta corretamente, de alguma maneira ele concordou que para se obter a vida eterna, a prática do amor é necessária, né? Então, ou seja, como então nós podemos amar as pessoas? Como, pastor, podemos amar as pessoas? Simples, gente, fazendo o que Deus fez, dar. Deus deu. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo que de tal maneira que deu, ele entregou. Então, queridos, vamos fazer o que Jesus fez, o que Deus fez, dar. Na nossa caminhada nós vamos encontrar muitos que foram roubados, muitos que foram assaltados, muitos que estão nus e feridos, como aquele personagem da parábola. Qual será a nossa atitude quando você encontrar uma pessoa assim, né? O cristão ele precisa ter evidência de que ele de fato é uma nova pessoa. Lembre-se, para concluir, lembre-se, não deixe que outras coisas sejam mais importantes que as pessoas. Grava isso. Não deixe que outras coisas sejam mais importantes que pessoas. Segundo, não faça esperando aplauso de ninguém, gente. Não faça esperando aplauso de ninguém. Terceiro, não permita que roubem a sua identidade. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Deus abençoe o seu dia, uma ótima terça-feira para você.
E eu aguardo você amanhã no 10º dia, né, da nossa campanha de jejum e oração. Deus abençoe. Um grande abraço.